Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui gravando esse meu primeiro vídeo com muita alegria, porque é um prazer poder aprender com todos vocês, poder compartilhar um pouco da minha jornada como empreendedor, como advogado. Eu tenho olhado várias coisas acontecendo nos últimos dias e o meu coração tem ardido para trazer esse conteúdo para que nós possamos pensar um pouco sobre como você ter um negócio minimizando todos os riscos, porque a atividade empresarial é uma atividade de risco. Porque geralmente a responsabilidade por algum dano ou até mesmo um prejuízo pelo não recebimento de um direito seu, ou risco com um funcionário, um acidente de trabalho, tudo recai sobre a pessoa do empresário, né? Sobre o dono daquela empresa. Então é muito importante que nós possamos debater o assunto, conversar, para que o risco cada vez seja menor e que assim nós possamos alcançar o nosso sucesso. O que me despertou a vir aqui trazer um pensamento hoje foi um documentário que eu vi no Netflix, onde narrava a história de várias pessoas que cozinham para sobreviver. Elas trabalham com produção de alimentos em vários lugares do mundo. E um dos lugares foi em Salvador, na Bahia. Foi a história de uma senhora bem humilde que cozinhava e ela tinha um pequeno restaurante. E aí um político da região a procurou e falou: olha senhora, nós temos a intenção de que seja reformado, né? Reformar os telhados, fazer uma pintura aqui de toda a comunidade e os trabalhadores que vão vir, eles não têm onde comer. Então eu gostaria de propor que a senhora trabalhasse para eles, abrisse o seu restaurante para servi-los. E ela ficou super feliz, ela procurou o banco, pegou um empréstimo, fez todo o procedimento, atendeu durante todo aquele período da obra aqueles trabalhadores com muita alegria, com muito zelo. Eles adoravam a comida dela, mas aconteceu uma coisa: a obra acabou e o político que prometeu pagá-la ao final da construção simplesmente sumiu. E aí? O que a gente pode fazer nesse caso? Ela, infelizmente, até hoje, segundo os relatos do documentário, não recebeu dinheiro, entrou numa profunda crise, numa depressão, não quis mais trabalhar com comida, falou que nunca mais ia abrir um restaurante, teve que pagar as dívidas, falou que passou por grandes dificuldades financeiras naquela época e desencantou do mundo empresarial. E aí, será que ela poderia fazer alguma coisa para evitar esse risco de calote? Será que ela tomou as medidas adequadas? Ela é uma pessoa simples. Será que procurou um aconselhamento de um advogado? Será que ela fez um contrato? Será que ela fez uma investigação de quem estava celebrando aquele contrato com ela, para saber se aquela pessoa era idônea, se era um bom pagador? Todas essas situações precisam ser analisadas quando você fecha um contrato. Outra situação de uma pessoa que me procurou porque celebrou um contrato verbal, né? Ou seja, não tinha nenhum documento, mas ela foi chamada, a empresa dela foi chamada para fazer um determinado serviço numa área de eventos, e aí foi combinado que ao final do evento ela receberia tanto pelo serviço prestado. E aí esse profissional, esse dono de empresa, ele contratou os funcionários para poder atender aquela demanda, teve o gasto de deslocamento, porque o evento aconteceria numa outra cidade. E aí o que aconteceu após o final do evento? Ele recebeu ou não recebeu? Não recebeu. E aí, o que fazer nesses casos? Como proceder nesses casos? Não tem muito o que fazer. Por que não tem? Não existe um contrato escrito determinando os valores do que foi combinado, a forma da prestação de serviço, a forma do recebimento. Não se houve uma investigação da vida passada daquela pessoa que estava contratando. E a pessoa simplesmente falou assim: eu não vou pagar, você pode fazer o que você quiser, você pode correr atrás dos seus direitos. E pela dificuldade de se resolver o caso, deu-se por perdido aquele valor. Por quê?
Se você leva uma demanda dessa para o judiciário, se você não tem as provas prontas para produzirem ali um conhecimento do juízo, para que ele entenda realmente que foi contratado determinado valor, fica muito difícil você provar. Você vai depender de provas de testemunhas, e ainda assim é um processo que vai ter que ter audiência, vai ter que ouvir as testemunhas, né? Vai ficar uma coisa mais cara ou mais barata do que se já estivesse tudo pronto, tudo escrito num documento. Por isso é muito importante minimizar os riscos na atividade empresarial. Todo contrato que você for fazer com alguém, é importante que você analise quem é a pessoa que você está se relacionando. Procure saber. Hoje, a internet, existem diversos canais onde você tem acesso a informações das pessoas que você estão contratando, das pessoas que estão sendo contratadas. Você consegue saber se aquela pessoa responde a algum processo, se aquela empresa é uma empresa idônea, se ela está devendo funcionário, se ela está devendo ao Estado, se ela está devendo à União. Você consegue saber se ela está devendo funcionário. Você consegue saber muitas coisas, você consegue saber se os donos daquela empresa estão recebendo algum tipo de penalidade, né, da administração pública. Você consegue saber tantas informações que vão te ajudar na hora de tomar uma decisão. Se você, por exemplo, fosse contratar uma empresa e você descobrisse que o dono daquela empresa, ele responde por diversos processos pedindo indenização ou pedindo ressarcimento de danos porque ele não cumpre os contratos dele. Me responda, você fecharia um contrato com ele? E aí? Ah, mas eu preciso do dinheiro, né? Muitas vezes nós botamos a emoção no lugar da razão. A emoção fala, nossa, mas eu estou sem dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso botar o meu dinheiro. Aí você pega o seu pote de ouro, as suas economias, os seus investimentos, você investe num negócio que você não tem segurança sobre o retorno daquilo. E aí, se você perder, será que você vai conseguir se reerguer de novo? Quanto tempo vai demorar para você se reerguer de novo? Por isso é muito importante, meus amigos, que nós possamos analisar, tomar o cuidado sempre de investigar com quem nós estamos nos relacionando, para que as decisões sejam tomadas de forma consciente, para que seja feito um contrato escrito definindo todas as regras do jogo. Não precisa ser um contrato elaborado, um contrato com um advogado, com o melhor advogado, não precisa disso. Você precisa sim que as regras estejam estabelecidas, que estejam assinadas por aquelas partes que estão envolvidas, né? Quem está contratando e quem é o contratado, e de preferência que tenha assinatura de duas testemunhas para que forme um título judicial, que você possa cobrar esse documento na justiça, de uma forma de execução, que é muito mais rápida, muito mais célere. Tá bom? Então fica esse pensamento aí para você, para que antes de tomar uma decisão de prestar um serviço para alguém ou contratar o serviço de alguém, você saiba com quem você está lidando, para que você não caia em nenhuma decepção, para que você não coloque o seu negócio, o sustento da sua família debaixo da terra, enterre o seu negócio. Tá bom? Muito obrigado, espero ter ajudado vocês, que vocês possam pensar nisso aí. E qualquer dúvida, tá? Estou à disposição, eu quero postar vídeos constantemente e o conteúdo vai depender de vocês. Se você gostou, assine o nosso canal, ative os lembretes do sininho e deixa aí nos comentários aquilo que você quer ouvir neste canal. Valeu? Obrigado!